Boa noite. E boa noite você que está em casa, que vai receber essa gravação daqui a algum tempo, né? Nós estamos com um pequeno probleminha na internet, mas você não vai deixar de assistir o nosso primeiro culto do Celebrando a Transformação. Glória a Deus! Nós estávamos com muita saudade, né, de estarmos aqui. E eu me lembro que o ano passado eu falei assim no finalzinho, gente, a gente está tão cansado, a gente fica doido para acabar, né, o ciclo, concluir. Mas quando acaba e vem dezembro e vem janeiro, a gente já começa a ficar com muita saudade de estar aqui de volta, não é, pastor Melk? E aí nós estamos no nosso primeiro dia do Celebrando, com a nossa primeira palestra. E a gente glorifica muito a Deus por esse período de descanso, mas um período também que estamos com planejamentos, com novidades, e eu tenho certeza que esse ciclo de 2025 vai fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus? Amém? Então, vamos estar orando. Obrigada, Pai querido, por essa noite tão especial, que o Senhor colocou aí nas nossas agendas, ó Pai, esse encontro contigo, Senhor. Muito obrigado pelos queridos que estão aqui, por todos os celebrantes que estão em casa, até aguardando o link, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um, Deus, em tantos lugares desse Brasil. Nós te louvamos pelas inscrições que estão crescendo, ó Pai, por cada um, Senhor Deus, que está se colocando ali no desejo de ser transformados, curados, restaurados por Ti. Que seja essa noite, a nossa primeira noite do Celebrando, do ciclo de 2025, uma noite, Senhor Deus, abençoadora, Pai, nas nossas vidas. Te peço por cada palavra, Senhor, cada louvor, cada adoração, que possa estar nos tocando de uma maneira bem singular, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém? Nós vamos estar adorando aqui com o pastor Melk e o Marcos. Boa noite, queridos. Vocês estão felizes? Porque o Celebrando voltou, amém? Então vamos nos colocar em pé, vamos celebrar a Deus por mais um ano, pela oportunidade de sermos mais uma vez transformados, porque Deus usa pessoas para também nos ajudar no nosso processo de transformação. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ela o quanto você é especial para Deus, quanto ela é especial para Deus, e que ela está no lugar certo. Vamos celebrar o nosso Senhor com as nossas vozes. Salmo 150, verso 6, fala: todo ser que tem fôlego, louve. Todo ser que tem fôlego, louve. Então vamos celebrar como um lindo coral. Essa todos conhecem. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Só as vozes. Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero mais. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Você crê que Ele está aqui nesta noite, Ele está no seu coração e Ele tem algo bom para você? Esse é um ano de transformação, você crê nisso? Nós tivemos o privilégio de estarmos neste ano com vida para sermos moldados, transformados, nos conhecermos mais nesse processo de transformação. E com alegria nós precisamos clamar a Deus. Isso também todos conhecem. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Vamos de novo? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Que lindo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio,
aqui, Jesus, eis-me aqui. Para fechar suas vozes, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo. Eu me lanço. Onde encontro o meu refúgio, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Amém. Louvai ao Senhor em todo tempo. Deus é maravilhoso. Deus é grande demais. Podeis assentar. Pela emoção do início do nosso trabalho, eu esqueci de dizer: oi, eu sou a Genilda. Ai, que delícia! Estou no caminho da transformação e ele é o nosso prestador de contas aqui, que cobra, né? Ele esqueceu de me cobrar isso, viu? Viu? Como é que eu aprendi? Genilda no caminho da transformação, sendo trabalhada pelo Senhor em várias áreas, né? A área da religiosidade, a área da procrastinação, da intolerância. E, nada disso me define. Muitas outras, né? É o nosso 15º ciclo do Celebrando a Transformação. Então, o que Deus fez na minha vida realmente é algo assim maravilhoso, né? E eu glorifico muito a Deus por esse ministério, eu glorifico muito essa igreja, a PIB da Barra, a pastora Janaína, e o pastor que eu vou apresentar, talvez vocês não conheçam aqui, o pastor José Maria, né? O pastor líder da igreja. Venha cá, pastor, por favor. E o pastor vai estar apresentando o nosso mensageiro, né? Ah, tá bom. Amém. Antes do pregador, fica um pouquinho. Fica aí. Meus queridos, nós queremos com muita alegria dar esta largada da nossa temporada Celebrando Transformação nesse ano de 2025. Mas nós sabemos que é preciso muita determinação, é preciso muito compromisso e é preciso amar esse ministério. E Deus tem abençoado demais a Genilda. Eu queria que nós orássemos por ela, porque ela é a nossa líder nesse programa durante todo o ano. A nossa expectativa é que a gente amplie, até dobre a nossa presença física aqui e também avance bastante no nosso online, que alcança muita gente no Brasil e até fora do Brasil. Então, o nosso desejo é esse. Então, nós vamos orar pelo pregador, queria que ele viesse aqui também, e vamos orar pela Genilda. O nosso pregador, ele foi pastor da Igreja Batista, eu não gravo o nome, Boa Esperança em Campo Grande. Eu também fui lá. Não era uma igrejinha pequena, não, é um templaço lá, lotado, gente demais, não é? E Deus o transferiu, literalmente, não foi para o céu, não, estou brincando. Deus o transferiu para o pastorado da 2ª Igreja Batista aqui no Rio de Janeiro. Fica ali no Engenho de Dentro, também, é perto do Engenhão, uma igreja também muito bonita, um templo muito bonito, e que precisava, assim, de um pastor pronto, disponível, substituir o pastor que ali estava e dar seguimento e amplitude ao ministério daquela igreja. Ele é formado em teologia, ele é mestre em teologia, ele também é psicólogo clínico, atua dando atendimentos, não é isso? Acho que você dá atendimento também, né? Agora só online. Ué, poxa vida, só online. Em terapia comportamental cognitiva ou cognitiva comportamental, TCC, e Deus o tem abençoado tremendamente. Está acompanhado da... Fala logo o teu nome. Oi?
a Jô. Só a Jô? Só a Jô. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Lá, eu, como GG, meu nome é José Maria, né, GG? Oi, pode falar. Isso, lindo. Eu vou falar de novo. Meu nome é Zé Maria. Pronto. Fica mais fácil para vocês. Para os meus amigos, colegas, eu sou o Zezinho. E é um prazer ser essa coisa que Deus fez, preciosa, porque eu sou um filho amado de Deus. Sei que tem áreas de recuperação que eu tenho tratado com elas, já melhorei em algumas, outras de vez em quando dá uma pioradazinha, e a gente vai avançando com a graça de Deus. Mas outro dia eu estava numa reunião e alguém fez uma agressividade daquela muito boa. Algo assim, né, um elogio para o presidente. Né? O presidente da nossa convenção foi covarde nessa ação dele. Eu falei, obrigado. Você pode me chamar do nome que você quiser, mas eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Agora você dê conta das suas palavras a Deus. Foi a pior coisa que eu fiz com esse colega pastor, viu? Porque eu acho que ele nem tem dormido direito, porque ele deve ter se arrependido. Então, a gente muitas vezes recebe palavras muito duras, algumas até agressivas, mas não são as palavras duras que nos definem, as circunstâncias ou a área de nossa recuperação. Quem nos define é o nosso Deus. Nós somos filhos amados de Deus, amém? Então, levante para cá suas mãos e abençoe o preletor, abençoe a GG, todos os nossos da equipe, louvor, transmissão, técnica, enfim, recepção, tanta coisa que envolve um programa regular, semanal do Celebrando. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente abençoar a Genilda, abençoar a sua vida física, abençoar a sua vida emocional, sua vida espiritual, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com ela em todas as áreas da sua vida. A abençoe também como mãe, como esposa, enfim, como nora, relacionando-se com sua sogra na sua casa. Abençoe todos os seus relacionamentos, na sua profissão, os seus atendimentos psicológicos, e que ela tenha toda a determinação, todo comprometimento, firmeza, que o Senhor certamente dará a ela durante todo esse ano. Cubra a filha do Senhor com tua graça renovada, com as tuas misericórdias novas cada dia. E abençoe o pastor Sinclair, abençoe a Jô, abençoe sua casa, abençoe o ministério que esta família desenvolve na liderança do pastor ali na 2ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Abençoe suas atividades também na área de psicologia. Enfim, Senhor, que o Senhor o use nesta noite, para que sejamos tremendamente impactados, abençoados por sua palavra. E nós que aqui estamos, que nós possamos ingressar, nós possamos nos envolver e que vivamos um ano precioso, uma temporada muito rica, muito especial do nosso Celebrando a Transformação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa noite. Então vamos dar isso, aplauda o Senhor, dizendo, Senhor, nós te louvamos por essa noite. Pode se assentar, seja bem-vindo, pode falar para esse povo querido, receptivo, aberto, pronto. A gente queria estar falando para um público para fora daqui, mas vai chegar ainda para eles, que está sendo gravado lá. Espero que tudo caminhe bem para que a gente já coloque isso no ar o quanto antes. Tem gente aqui do Rio, de vários lugares aqui perto da gente, de fora do Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, fora do Brasil, que Deus te use. Essa palavra vai longe, vai ser uma bênção. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Zé Maria, obrigado, irmã Genilda. Eu sou Sancler, filho do Deus amado. Isso, vou falar de novo porque eu quero ouvir. Eu sou Sancler. Eu sou filho de Deus amado e que também, assim como cada um que aqui está no caminho da transformação. É uma alegria estar com vocês nesta noite e uma honra, né? No primeiro encontro do ano, desse ciclo, do Celebrando a Transformação. Minha esposa já foi apresentada, a Jô. Nós temos um filho, Samuel, que não está conosco porque estuda fora. E para nós é uma alegria também estar representando aqui a 2ª Igreja Batista do Rio, nessa programação tão especial. Amém? Quero agradecer a Genilda pelo convite, bem como o pastor José Maria e também a nossa irmã pastora Janaína.
pediram-me para falar sobre comportamento humano, como entender, modificar e aplicar no dia a dia. Vamos repetir juntos? Comportamento humano, como entender, modificar e aplicar no seu dia a dia. Bom, o estudo e, por assim dizer, as provocações sobre o comportamento humano, elas já vêm desde os primórdios, né? Os filósofos gregos já se preocupavam sobre o comportamento humano. Por que a pessoa tem a conduta que ela tem? O porquê disso, né? E nós, nessa noite, fomos ser chamados a pensar um pouco. Há várias vertentes que estudam o comportamento humano, né? Nós temos a vertente filosófica, temos a vertente histórica, temos a vertente psicológica, temos a vertente teológica e bíblica, né? Hoje, nesta noite, nós vamos estar tentando fazer uma interface entre a Bíblia e a psicologia. Lembrando que, na psicologia também são várias as abordagens, né? Então, cada abordagem vê e percebe a questão do comportamento humano de maneira diferenciada. E eu vou estar falando da minha abordagem, é claro, né? Eu não posso falar da abordagem do outro, eu posso falar da minha abordagem. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. E nós vamos tentar fazer essa interface aí com a Bíblia, tá ok? Então, vamos pensar sobre isso. Como é que a terapia cognitivo-comportamental e a Bíblia trabalham a questão do comportamento humano, entre outras coisas? É claro que uma palestra só não será suficiente para estar falando de uma forma exaustiva sobre o assunto, mas vamos pensar em algumas coisas principais. Primeiro, precisamos entender a visão da terapia cognitivo-comportamental e como é que pode ajudar, né, não apenas a transformação do nosso comportamento, mas o nosso bem-estar como pessoas, e o que podemos ver que a Bíblia também nos revela e que, de alguma forma, elas se comunicam, falam entre si e chegam a semelhanças, tá ok? Então, vamos lá. Pode passar. Quando eu falar pode passar, tu passa aí. Na década de 60, esse homenzinho aqui, Aaron T. Beck, um psiquiatra também, depois se transformou num terapeuta e psicólogo, ele começou a tratar pessoas com depressão. Depressão talvez seja uma das questões do comportamento humano que mais intriga o ser humano por si. O que leva a pessoa à depressão, o que leva a pessoa à ansiedade. Na década de 60, ele começou a observar algumas questões e desenvolveu o que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é a terapia cognitivo-comportamental? É uma psicoterapia estruturada, orientada para o presente. Então, você já vê uma diferenciação de outras abordagens que estudam o porquê do passado. A terapia cognitivo-comportamental está preocupada com aqui e agora, o porquê do seu comportamento aqui e agora. Porque, na realidade, meu irmão, você não vive no passado nem no futuro, você só vive o quê? O presente. Nós estamos aqui celebrando a transformação hoje, no aqui e agora, certo? E a terapia cognitivo-comportamental, ela é estruturada para o presente. Não importa o passado, importa o que você está vivendo hoje na presença de Deus, né? E tem o objetivo de quê? De modificar de maneira breve e objetiva pensamentos, sentimentos, comportamentos disfuncionais que trazem danos substanciais à vida do indivíduo. Este homem, eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras dele. Era uma pessoa de capacidade tremenda. Ele viveu apenas 100 anos. Nasceu em 1921 e morreu em 2021. E até os 100 anos ele ainda palestrava. Através do Instituto Beck, que é o instituto que trabalhou com grande propriedade a terapia desenvolvida por ele, né? Pode passar.
No modelo da TCC, a gente chama de TCC, e não confunda como trabalho de conclusão de curso, mas terapia cognitivo-comportamental, ele propõe a seguinte coisa: os nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Ou seja, para eu me comportar de uma determinada maneira, quer seja de forma negativa, quer seja de forma positiva, quer seja de forma funcional, quer seja de forma disfuncional, tudo começa aonde? No pensamento. Ele advoga isso. Os nossos pensamentos, funcionais ou disfuncionais, vão gerar em nós sentimentos e emoções que vão nos fazer sentir determinadas coisas e nos levará a determinados comportamentos, sejam eles bons ou ruins. A Bíblia está repleta de situações como essa, não estão? A gente vai pensar um pouco sobre isso essa noite. Amém? Então, esse é o modelo básico que preconiza a terapia cognitivo-comportamental. E se você busca a transformação, você já pode entender isso. O meu comportamento, ele nasce nos meus pensamentos. Mas como é que os meus pensamentos trazem sentimentos negativos e me levam a comportamentos disfuncionais e negativos? Vamos descobrir um pouco mais disso. Pode passar. Amém? Pode passar aí, querido. Congelou? Deu algum problema ali. Eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos continuar. Passou. Os nossos pensamentos, por sua vez, eles são influenciados pelas nossas crenças. Aquilo que nós cremos. Agora, como é que se formam essas crenças? Está aí a questão. O nosso pensamento, ele não surge do nada. Ele surge a partir de coisas que nós cremos. E como é que surge? Vamos lá. Crenças são todos os fundamentos que constituem os nossos valores, a nossa forma de perceber a nós mesmos, as pessoas, o mundo e o futuro. Nosso sistema de crenças seria como um mapa sobre o qual caminhamos pela vida. Seria a lente através do qual enxergamos e interpretamos tudo à nossa volta. Então, a forma com que eu me vejo, a forma com que eu vejo os outros, a forma com que eu vejo o mundo em que eu estou inserido e a forma com que eu vejo o futuro, criam as crenças que influenciam diretamente os meus pensamentos. E você sabe que a Bíblia está repleta de exemplos assim? Agora preste atenção nisso aqui. Estas crenças são formadas a partir das nossas vivências e através do que nós absorvemos das pessoas que são importantes para nós, como os nossos pais, familiares, amigos, professores, cônjuges, filhos e informações que vêm do mundo em geral. Vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe tem 85 anos de idade. Na época da pandemia, ela morava na chácara com meu irmão mais novo e ela não queria sair de nada. E ela só via televisão, e na televisão só via aqueles programas bons, que só passa morte, 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 morte. Quando eu converso com minha mãe, a impressão que eu tenho é que todo mundo está morrendo na esquina. Mas por que ela pensa desta forma? Porque se criou esta crença, por conta de tudo aquilo que ela estava absorvendo e observando e assistindo. Muitas vezes, nós vivemos em uma família em que algumas situações são colocadas e aí a gente começa a desenvolver algumas crenças que são centrais ou intermediárias, e eu quero citar 3 aqui, que influenciam profundamente o comportamento do ser humano. Crença de desamor, ou seja, eu não sou amado. Crença de desvalor, eu não tenho valor. E crença de desamparo, ou seja, ninguém está ali para me apoiar.
E quando essas três crenças, uma dessas três crenças, prevalece na minha vida, eu começo a ter pensamentos automáticos, muitas vezes disfuncionais, que me levam a ter sentimentos e comportamentos negativos. Por exemplo, você vive numa família que a pessoa te diz: fulano não presta para nada. E toda a vida você escutou isso. Você? Você é imprestável. Você não presta para nada. E quem fala isso para você são pessoas que são importantes. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Como é que essas crenças se transformam nos seus pensamentos e faz com que você tenha comportamentos negativos? Uma das histórias que me chama muita atenção, eu estive com o pastor Marcos Batista semana da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele foi durante muitos anos capelão do complexo de Bangu. E fazendo a capelania entre lá aquelas pessoas, os presidiários, ele conversou com um jovem que era um dos principais, na época, assaltantes de banco do Rio de Janeiro. E sentando para conversar com ele, ele disse como é que começou a sua trajetória de assaltos. Ele disse que ele era muito novo e queria comprar um tênis, alguma coisa para ele que não tinha, a família não tinha, e ele foi andando de Brás de Pinas até Cordovil para pedir ao seu tio um emprego na gráfica que ele tinha. E foi andando no sol danado, e chegou lá, ele falou assim: tio, ele falou: garoto, o que você está fazendo aqui? Ele tinha por volta de 15 anos de idade. Ele falou assim: tio, eu queria te pedir uma oportunidade, queria um emprego aqui na gráfica do senhor. E o tio, naquela época o telefone era fixo, ligou para o trabalho do pai, que também tinha um telefone, ele era funcionário de uma empresa, e falou assim: ó, seu filho está aqui porque ele está me pedindo um emprego. O que ele sabe fazer? E eis que o pai responde, dá do outro lado: o meu filho não sabe fazer nada, porque ele é um imprestável. Imagina isso, você andando de Brás de Pinas até Cordovil, no sol, para pedir um emprego, e escuta essas palavras. E aí o tio grita do telefone: ô fulano, um dos funcionários, tem aqui emprego, trabalho para quem é imprestável, para quem não serve para fazer nada? E aí o funcionário falou assim: quem não sabe fazer nada e não presta para fazer nada, não serve nem para viver. E aquele garoto sai dali, com seu coração cheio de mágoa, com a sua família, e fala assim: meu pai ainda vai ouvir muito falar de mim, e quando falar de mim, vai falar com medo. Você viu aí? Como os pensamentos geram em nós sentimentos que levam-nos a comportamentos. E às vezes, até inconscientemente, nós temos comportamentos disfuncionais que são perpetuados, recorrentes, repetitivos, por conta dos pensamentos que temos em nossa mente, fruto de crenças, daquilo que nós percebemos, absorvemos do mundo em que nós estamos inseridos. Pode passar aí, jovem. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa cruza com um conhecido na rua e este não o cumprimenta. Esse indivíduo poderia interpretar a situação de várias maneiras. Diga: você está aqui, moramos nessa região, estamos ali no Barra Shopping. Aí eu passo pela Genilda. A Genilda olha para mim, mas não me cumprimenta. Ela é da minha igreja. Aí eu começo: poxa, nem a Genilda me cumprimenta? Realmente ninguém gosta de mim. Eu realmente não sirvo para nada.
E aquele pensamento começa a gerar o quê? Um sentimento de quê? De depressão, de rejeição. Olha a porta aberta aí, para um comportamento deprimido. Às vezes você pode passar pela Genilda também, e a Genilda de cumprimentar. E você pensar assim, que irmã mal educada, né? Também na igreja não falo mais com ela. Nunca vi isso. E diz que é crente. Você não pode pensar dessa forma também? Sim ou não? E aquilo gera em quê? Você, um coração que iracundo. Aí no domingo, chega a irmã Genilda lá, e você olha para ela, falsa, hipócrita. Querem ficar nem perto dessa irmã. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamento. Mas você cruzou com a irmã Genilda, ela está sem óculos, ela não enxerga direito, filho. Às vezes ela realmente não te viu. Às vezes ela realmente está com tanto problema que não conseguiu te perceber ali. Há alguma coisa de errado nisso? Uma mesma situação pode ser interpretada de várias maneiras, gerando em nós comportamentos diferenciados. Viu aí? Como os pensamentos que são influenciados pelas nossas crenças geram em nós sentimentos e interpretações equivocadas e comportamentos erráticos. Agora vamos lá. O objetivo, então, da terapia cognitivo-comportamental seria identificar as emoções negativas que levam aos comportamentos negativos, pesquisando quais os pensamentos negativos deram origem aos mesmos. Então, geralmente, quando uma pessoa começa a agir de determinada forma, a gente começa a criar um quadro para mapear os pensamentos automáticos que vêm na mente da pessoa. E, a partir disso, a gente começa a identificar quais são, ou qual é a crença disfuncional que prevalece na pessoa, se é crença de desvalor, de desamparo, de desamor. E, a partir disso, há intervenções específicas, terapêuticas, inclusive a dessensibilização, para você poder vencer aquilo. Por exemplo, o pessoal já sabe, né, no início que eu comecei a voar de avião, tinha pavor, porque eu tinha dificuldade tremenda com a altura. Isso eu acho que porque eu tive algumas brincadeiras com criança que era feito na altura, que me deixou com essa situação. Minha esposa me acompanha nos voos, ela sabe como é que é. Mas eu comecei a perceber isso, e eu comecei a analisar. Quantas pessoas morrem por acidente de avião no mundo ano? As X. Quantas pessoas morrem por acidente de automóvel no mundo ano? 4x. Eu falei, então, peraí. Então, se eu ando todo dia de carro, e como é que eu faço hoje? Obrigatoriamente, quando tem uma viagem para longe, para leste, eu faço de avião, porque cada vez que eu vou, eu pego muita turbulência, eu não sei porquê, eu vou melhorando. A última vez que a gente foi, encontramos até com o pastor José Maria em Fortaleza, turbulência para ir, turbulência para voltar, e ainda tinha conexão. Oh, que Jesus, que bênção, né? Aí foi turbulência de Fortaleza para Brasília, aí depois procurando o portão lá, lá no aeroporto de Brasília, encontramos a aeromoça, e ela falou assim, esse é o voo. Aí eu com minha esposa estava junto, já tínhamos criado uma amizade, falei assim, vem cá, como é que está? Você vem de lá agora? Como é que está? Ela falou assim, olha, está muito nublado, está balançando bastante. Isso aí é dessensibilização, você começa a encarar. Você não corre. Anteriormente, você falava assim, vai pregar, pode comprar uma passagem de ônibus para mim. Agora não, vamos de avião, vamos dessensibilizar. Por quê? Por que desse pensamento? Você tem que... Cada técnica é uma técnica, eu só dei exemplo de uma aqui. Mas para vocês terem uma noção geral. Então, vamos ver aí, pode passar. Olha só o que a Bíblia diz sobre o tema, se não faz uma interface. Eu peguei aqui Provérbios 23, versículo 7, a parte A.
Olha o que o texto diz. Botei em 3 versões para não dizer que era forçação do pastor. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, como você imagina, o que era o coração naquela época? A sede do quê? Das emoções, a sede do cognitivo. Aquilo que você pensa no seu coração, assim você vai ser. A Bíblia diz isso. Se demonstrarem fraqueza no dia da adversidade, certamente o quê? Desfalecerá. Olha aqui, ó, na Almeida Imprensa Bíblica. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, o meu comportamento está muito mais baseado no que eu penso acerca de mim mesmo do que as circunstâncias do lado de fora. O pastor José Maria citou aquele exemplo de um pastor falando com ele. E você sabe que os filósofos gregos, Epípito, fala sobre isso. Ele diz, a questão não é o que falam para você, é como você reage àquilo que te falam. Jesus foi interrogado, és tu o rei dos judeus? Ele falou assim, por que você está falando isso comigo? Ele falou, tu dizes. Viu? Não é o que a pessoa fala com você, é como você reage àquilo que as pessoas te falam. Não é como uma situação que acontece, mas como você reage à situação. Vamos ainda aqui, ó. Sociedade Bíblica Britânica. Porque ele é tal quais o quê? São os seus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. Você fala daquilo que o teu pensamento está lá, ó, recorrente falando. Isso devido às suas crenças, que você desenvolveu durante toda a sua existência. Ah, pastor, mas isso aí não tem na Bíblia não, quero ver o senhor mostrar na Bíblia. Quer que eu mostre? Vou mostrar só um exemplo, senão a gente vai ficar até 10 da noite aqui. Um exemplinho, pode passar aí. Números 13, 31 a 33. Vocês sabem qual é esse momento, né? Sabem ou não sabem? Moisés separa quem? 12 espias para entrar na terra. Na terra que Deus havia o quê? Prometido. Sim ou não? Aí eles vêm com relatório. Josué e Caleb, ó, relatório sensacional. Agora, os outros 10. Qual o relatório que eles deram? Mas eles não viram a mesma coisa? Eles não pegaram o mesmo cacho de uva? Qual é a diferença do comportamento? Aquilo que eles estavam pensando. Isso se revela no texto. Vamos lá ler o texto. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem havia dito que aquele povo era mais forte que eles? Eles mesmos. Eles tinham pensado isso. Agora vamos lá. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora. Meu Deus do céu, quer mais disfuncional do que isso? Quer mais? De onde eles tiraram isso? Se a terra devorasse os seus moradores, não haveria morador lá. Viu como os nossos pensamentos nos levam a falar coisas loucas, a ter comportamento totalmente sem nexo? E eram o quê? Do povo de Israel, filho. Ah, isso não acontece com crente. Acontece com crente, sim. Quantas vezes você já viu alguém tentando lançar uma ideia da igreja que vai dar certo? Eu já vi isso não dá certo. De onde você tirou essa ideia? Eu não sei, mas eu sei que não dá certo. É o seu pensamento.
a sua crença, interferindo no seu sentimento e no seu comportamento. Quer ver? Olha lá, vamos continuar aqui. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. É a interpretação do texto, olha, presta atenção. E aqui que está a parte principal. E era aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então, era eles mesmos que se enxergavam de uma forma pequena, com uma crença de desvalor. Eles mesmos. Eram os nossos próprios olhos. Não foi nenhum filho de Anak que falou assim, ixi, Genildo até baixinho, hein? Não, não. Foi ela que olhou, pastor Sancler, tu é grande, hein? E muitas vezes nós agimos dessa forma. Aos nossos próprios olhos, achamos que não tem valor. Agora vamos pensar aqui. Por que Josué e Caleb falam, não, a terra é uma terra promissora, a terra que mana leite e mel, e se fizermos o que agrada ao Senhor, Ele nos dará a terra. Josué e Caleb eram pessoas que estavam próximas de Moisés. Eles já tinham visto o que Deus tinha feito através de Moisés. Agora os outros 10 não, eram de outras tribos. De tribos até mesmo que tiveram seus parentes mortos por estarem adorando o bezerro de ouro. Nós passamos tanto tempo nesse deserto, a gente não vale nada, inclusive para Deus, porque se a gente valesse alguma coisa, a gente já estaria no lugar melhor. Mas quem disse isso para eles? Não. Foi como eles perceberam o mundo. Eu conheci e tratei um rapaz que ele tinha problema de alcoolismo. E ele teve mais 3 irmãos. E ele falou assim, engraçado, meu pai, ele tinha problema com alcoolismo. E eu passei a ter problema. Mas os meus 2 outros irmãos que conviveram comigo, eles não querem nem chegar perto do álcool. Ué, não foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe? Por que só um? E por que não os outros 2? Porque eles tiveram a possibilidade de encontrar algo que era superior àquilo que o álcool fornecia à família. Tudo começa nos pensamentos. Por isso que as pessoas dizem que o grande campo de batalha é aonde? É a mente. Quando a sua mente é bem trabalhada em Cristo Jesus, você consegue vencer não só os pensamentos disfuncionais, mas também os sentimentos negativos e os comportamentos que são inapropriados. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Não acabou não. Quando for meia-noite você me avisa, tá, pastor? Que aí a gente termina. Vamos lá. Então, a TCC preconiza o quê? A terapia cognitivo-comportamental preconiza que nós precisamos identificar as crenças, identificar os pensamentos disfuncionais, para trabalhar isso, trabalhando, né, análise, até que ponto esse pensamento é correto ou não é. Quais são as evidências que eu tenho que isso é realmente algo concreto. E é interessante que muitas vezes você, lidando com pessoas, elas têm as crenças mais irracionais, porque foi trabalhado isso na mente delas. Eu encontrei uma vez uma senhora, diaconisa de uma igreja, que ela viu o chinelo, né, o filho deixando o chinelo de virado, ela falou assim, menino, não deixe o chinelo virado, você quer que aconteça uma coisa ruim com a família? Ué. Mas ela foi criada nesse ambiente, em que deixar o chinelo virado trazia morte. Viu? Ela quase falou assim, está amarrado em nome de Jesus. E muitos comportamentos que nós desenvolvemos, quer seja depressão, ansiedade, compulsão. E
compulsão aqui eu entro em várias questões de compulsão, né? Compra, jogos, sexo e etc. São trabalhados pela questão dos pensamentos. Tudo começa no seu pensamento. E talvez por você não se achar valorizado, porque você se acha não amado, ou não preparado, ou sem valor, você desenvolve esse caminho. Mas Deus quer trabalhar algo na sua vida. Amém? Então, como é que a Bíblia nos orienta a quebrar esse ciclo disfuncional que promove transformação? Afinal de contas, nós estamos aqui celebrando a transformação. Como é que eu posso quebrar esse ciclo de pensamento disfuncional, de sentimento disfuncional, de comportamento disfuncional e ser transformado a cada dia? Como é que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala várias coisas, mas separei 3. Primeiro, trabalhar o equilíbrio dos nossos pensamentos. A gente vê pessoas que são extremamente narcisistas, para falar a linguagem psicológica, mas a gente vê também pessoas que têm uma péssima autoimagem. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Roma, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de dentro de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Essa ideia de além do que convém é tanto para mais como para menos. Você não é o suprassumo, mas você também não é o pior, né? Que eu já vi gente falando, paizinho, eu sou um verme. Não, você não é verme nada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor. Você não é o melhor de todos, mas também você não é uma pessoa que não tenha valor no reino de Deus. O problema é que nós somos muito 880, não queremos ser 40. Mas Paulo diz, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Agora ele diz ainda, antes, pense com quê? Moderação, equilíbrio. Falta às pessoas equilíbrio. Você sabe que a ansiedade, entre outras coisas, é a tentativa da antecipação do fato. Mas é apenas tentativa. Por mais que eu queira que o amanhã chegue para eu poder viajar de avião, estou brincando, não vou não. Minha ansiedade não faz com que os minutos corram mais rápido. Faz? Não. Então, a ansiedade nada mais é do que uma tentativa de antecipação das coisas frustradas, certo? Sim ou não? Quando eu e você pensamos com equilíbrio, a gente já começa a combater isso. Ó, eu quero muito que chegue amanhã para eu viajar, mas o querer muito não vai fazer com que o dia chegue mais rápido. Então, eu preciso ter equilíbrio. No momento certo, eu vou viajar. A palavra de Deus diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas você sabia que o Brasil, hoje, é o país que tem mais pessoas acometidas de transtorno de ansiedade generalizada? Sabe por quê? Porque a gente quer que a coisa aconteça de forma imediata e elas não acontecem. Não acontece. Eu acabei de falar sobre o que aconteceu com os espias. Quantos anos o povo de Israel andou no deserto até chegar à terra prometida? Mas nós queremos que seja em 40 minutos. Isso produz ansiedade, até mesmo dentro da igreja. Pai amado, por que a coisa não está acontecendo como eu quero? Porque é no tempo de Deus, é no tempo do Pai amado e não no seu tempo. Você tem que fazer a sua parte, mas você tem que ter o pensamento em equilíbrio, entender que na hora certa,
Deus vai fazer chegar aquilo que é o meu desejo. Amém? Ok. Então, eu e você precisamos disso. Nosso pensamento deve ter como parâmetro nossa medida de fé dada pelo Senhor, porque eu disse o texto. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, isso veio de mim? Não, Deus já repartiu comigo, com você. Agora, depende de mim fazer uso de. Porque ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já vai fazer acontecer tantas coisas. A questão não é o tamanho da fé. A questão é o quanto você exercita a sua fé. E isso é bem diferente. Trabalhe o equilíbrio dos seus pensamentos em Deus e você vai começar a mudar os seus comportamentos gradativamente. Não existe receita de bolo, existe prática. Amém? Todo mundo comigo? Então vamos lá, ponto 2. Gerir os nossos pensamentos e torná-los obedientes a Jesus. Você sabe que tem pensamento que não é obediente a ninguém, né? É verdade. Olha que 2 Coríntios 10 fala para nós. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, como é que eu posso sair de um comportamento negativo para um positivo, se não há uma mediação e não há uma gestão desses pensamentos? Não tem como. Não tem. Uma supervisora minha estava tratando uma menina que tem aracnofobia, ou seja, medo de aranha. E ela começou a pensar na técnica para poder promover a dessensibilização dessa pessoa e como faria. Então, a primeira coisa que ela fez foi mostrar para ela fotos de aranha. Mas até ver a foto das aranhas causava repulsa. Mas aquele foi o primeiro passo. Começou a gerir a emoção dela. Ela falou, você está vendo que isso é apenas um vídeo, a aranha não está aqui. A razão dela começou a trabalhar, a aranha não está aqui, eu só estou vendo uma aranha. E aquilo começou a criar nela uma outra postura. Aí um dia, a terapeuta trouxe o quê? Uma aranha de plástico. Segundo estágio. Aí veio, olha aqui a aranha de plástico. Toca nela. E aí ela já começou a ver a aranha de uma maneira diferente, e até que é bonitinha. E aí, por fim, ela falou assim, o senhor agora vai no zoológico. No zoológico tem lugares que tem, né? Não só você vai chegar perto do vidro e vai, né, promover a experiência de passar a mão no vidro onde estava a tarântula. E aquilo fez com que o pensamento e os sentimentos daquela moça sobre a aranha fossem modificados. E o seu comportamento se modificou. Fica a dica aí para quem tem medo de barata. Mas veja, você precisa gerir os seus pensamentos. Trabalhar a questão, como eu fiz com o avião. Assim. Avião, por mais que eu tenha medo de estar na altura, é o meio de transporte mais seguro, embora a gente veja coisa para caramba por aí, mas é seguro. Então, minha razão começa a trabalhar, depois eu tomo um outro passo, que é pegar uma viagem pequena, Rio-São Paulo, e aí depois foi fazendo uma maior, e uma maior, e uma maior. Quando eu entendo isso, fica mais fácil também eu gerir as minhas emoções e levar
cativos ao Senhor. Por quê? Porque existem pensamentos, e aí não entra a psicologia. Nós estamos falando, celebrando transformação, então, especificamente, isso é uma questão de fé em Cristo Jesus, esse é um momento de culto também. Você sabe que existem pensamentos que são introduzidos na nossa vida por meio do pecado. E esses pensamentos, eles precisam ser trabalhados como? Colocando cada um desses pensamentos debaixo do quê? Das mãos poderosas do Senhor. É isso que o texto diz, ó. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja se não há aqui uma submissão. Há pensamentos que virão na tua mente, independente de você querer ou não. Mas olha, anota isso aí. Eu falo isso com as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar cuidando terapeuticamente. Vê se esse pensamento não está correto. Digamos que nós estamos na praia e as gaivotas começam a voar por cima de nós. Você tem como evitar que as gaivotas voem por cima da sua cabeça? Sim ou não? Você pode evitar que ela faça um ninho na sua cabeça, não pode? Exatamente. Evitar a recorrência dos pensamentos? Não tem como. Mas lidar coerentemente com eles, isso tem. Quem viu o filme Mentes Brilhantes, sabe o que eu estou falando. Um homem tinha uma mente extraordinária, estava para ganhar um prêmio Nobel, mas o problema psiquiátrico dele estava atrapalhando. E aí ele passa por todo um tratamento, né, porque ele tinha mania de persecução, de estar sendo seguido, etc. E aí o amigo chega e fala para ele assim, e aquelas pessoas que você imaginava que lidava com elas, que via, você não vê mais? Não, ele diz, elas ainda estão aqui, mas agora eu sei lidar com elas. Você pode ser tentado, irmão, isso vem na questão do pensamento. Talvez você não tenha como evitar ser tentado, mas você pode muito bem saber como lidar com a tentação. Está entendendo como é que é? José não tinha como evitar que a mulher de Potifar estivesse tentando, mas ele soube como lidar com a tentação. Tem coisas que você não tem como evitar, mas tem que gerir e lidar com elas de maneira coerentemente. E como é que você faz isso? Preste atenção aqui comigo. Quando eu coloco na mão do Senhor, 3 coisas podem acontecer. Eu posso evitar que os pensamentos inapropriados, eles tomem força. Eu posso focar as coisas boas, porque é para isso que o Espírito Santo está em nós. Não é verdade? Qual é o fruto do Espírito? Bondade, longanimidade, domínio próprio. O que é o domínio próprio? Senão o domínio do pensamento, do sentimento e do comportamento. Isso é uma matéria que é difícil. É verdade. De vez em quando o velho homem quer aparecer lá. Minha esposa aqui, pela graça e misericórdia, convive comigo há 25 anos, sabe que eu era mais iracundo, era tremendamente iracundo. Qualquer coisa, já queria explodir. Mas um dia, Deus começou a falar, vem cá, e o Espírito Santo na sua vida? E o domínio próprio? E aí eu aprendi com uma irmã, diaconisa, sabe pra caramba na minha igreja, falou assim, pastor, quando a gente está com raiva, a gente pega um copo d'água, enche a boca com água, que até a água descer, já deu tempo da gente pensar, refletir e saber como agir. Domínio próprio. Pensamento que é gerido,
e colocado em obediência a Cristo. O pastor me deu uma revista sobre servir a Jesus e fala sobre isso. Servir a Jesus é colocar até mesmo os nossos pensamentos, Senhor, eu tenho pensado nisso, mas eu sei que a tua palavra e o teu querer não quer isso. O que eu faço? Me orienta, me dá força, me dá sabedoria, me ajuda a ter equilíbrio no meu pensamento. E aí eu consigo gerir, obediente a Cristo, os meus pensamentos. A expressão aqui é interessante, né? Levar cativo. Levar cativo significa que a pessoa não tem o quê? Poder de opinião. Não tem. Você está preso. É assim que você tem que fazer o conversamento. Eu sei que está errado e eu vou colocar isso na mão do Senhor, que o Senhor... É isso aí. Amém? Por fim, mas não menos importante, evitar desejos inapropriados para a quebra do ciclo disfuncional. Porque você sabe que a queda do ser humano nunca está naquilo que ele necessita, mas sim naquilo que ele deseja. Satanás, quando tentou a Jesus, ele tentou com desejos. E muitas vezes nosso comportamento é inapropriado, não é por questões que a gente necessita, é por coisas que nós desejamos. Você pode falar assim, eu necessito de um carro, está certo, você necessita de um carro para trabalhar, mas você necessita de uma BMW? Viu a diferença? Uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Grande parte dos nossos pensamentos disfuncionais trabalham nos nossos desejos e não nas nossas necessidades. Quando eu entendo isso, eu começo a evitar as paixões carnais. Por quê? Porque as paixões carnais não diz da sua necessidade, diz do seu desejo. Quantas esposas Davi tinha quando caiu com Betseba? Ele tinha necessidade de mulher? Não, ele tinha o desejo daquela mulher. Entendeu? Aquilo era o quê? Uma paixão carnal, um desejo. Muitas vezes para demonstrar poder, para demonstrar valor, para dizer que é amado. E você sabe que durante muitos anos, a psicologia institucional trabalhou isso nas suas propagandas, né? Você se lembra daqueles, os mais assim da minha idade, vamos lembrar dos comerciais de cigarro. Como é que era comercial de cigarro? Era o cara no jet ski, nem tinha jet ski no Brasil, aí parecia o cara no jet ski, aí falava, fulano de tal, o sucesso. Aí, era sempre gente, né, com saúde plena, era uma coisa doida, porque o cara fumava cigarro, estava se acabando doidinho, mas ele tinha a melhor saúde do mundo. Porque, veja, trabalha-se em cima do quê? Do desejo. Exatamente. Em cima do desejo. E quando eu, como servo do Senhor, entendo que o Espírito Santo de Deus me dá a capacidade para eu evitar esses desejos, o comportamento se torna exemplar. Que é isso, pastor? É o que a Bíblia diz. 1 Pedro 2, de 11 a 12. Usei outra versão aqui para ficar bonito, King James atualizada, olha que coisa bonita. Amado, exorto-vos, como a peregrinos estrangeiros, a vos absterdes das paixões carnais, que batalham contra a alma. Ou seja, é um dilema lá dentro das emoções, da razão, do pensamento. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas
que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Perceba aqui que o nosso comportamento, ele tem a capacidade de contagiar o outro. Por isso que as nossas crenças são formadas. Quando você vê alguém fazendo errado, inclusive na escola, minha esposa é pedagoga, ela diz que muitas vezes assim, eu fiz porque o fulano também fez. Comportamento é imitado por aquilo que a gente observa à nossa volta. Por que você colou? Ué, todo mundo estava colando. Então, quando eu e você entendemos que o nosso comportamento, ele é contagiador, a gente também muda em Cristo até os nossos desejos. Sabe quem me chamou a atenção a isso? Minha esposa. Quando ela me viu iracundo no carro, né, porque quando uma pessoa te fecha, você não canta, né? Glória, glória, aleluia. Né? Você também não fala, nesse lugar tu és real. Você não fala isso. E ela viu iracundos, praguejando e tal. Ela me disse, olha o seu filho observando a tua conduta. E eu já era pastor, meu irmão. Então você tem que parar muito bem para observar o que você está aceitando na sua vida. Porque aquilo que você aceita na sua vida, inclusive as suas paixões carnais, os desejos, fazem com que você tenha um comportamento. E esse comportamento muitas vezes não é o comportamento que Deus espera. Mas se você quer ser transformado, você precisa ter um comportamento exemplar. Até por aqueles que estão à sua volta. A gente poderia falar muito mais sobre o comportamento aqui nessa noite. Mas se você já consegue identificar isso, e se você começa a dar a sua partida aqui agora, grande parte da transformação que Deus quer promover na sua vida já acontece. O que você precisa é reconhecer seus pensamentos disfuncionais, seus sentimentos negativos e o seu comportamento. Porque aí é que está a transformação. Vamos ficar em pé? Abaixe sua fronte nessa hora. Esse é um momento entre você e Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente pensa em nosso coração, como a gente se imagina, assim a gente passa a ser. Se os nossos pensamentos abrem portas para simplesmente desejos, necessidades, e alimentamos crenças de desvalor, desamor, desamparo, os nossos sentimentos não serão melhores, mesmo diante de situações cotidianas. Mas a aplicação que devemos fazer é pegar todos esses pensamentos e levarmos cativos à presença do Senhor Jesus, evitando as paixões e colocando diante de Deus cada uma das nossas necessidades. Quando nós identificamos aquilo que dentro de nós está disfuncional, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções, podemos trabalhar essas questões
e tornar-nos homens e mulheres transformados na presença de Deus, com comportamento exemplar para as pessoas que estão à nossa volta, e com nosso exemplo de conduta, de comportamento, também, ó Deus, contagiar aqueles que estão à nossa volta. Que seja essa a realidade na vida de cada um que aqui está. Senhor, que Teu Espírito Santo nesta hora esteja, ó Deus, mostrando pensamentos, ó Pai, automáticos de funcionários que muitas vezes, ó Deus, recorrem à mente de cada pessoa aqui, porque cada um tem uma vivência própria, uma experiência de vida própria, e sabe quais são as crenças que muitas vezes, mesmo disfuncionais, acalentam em seu coração. Mas que nesta noite, noite de transformação, de restauração, o Senhor esteja falando com teu Espírito e demonstrando a tua vontade. Aqueles também que necessitam de acompanhamento especializado, Senhor, que o Senhor também possa estar mostrando ao coração deste, ó Pai, para que ele possa buscar ajuda, Senhor, não somente espiritual, mas profissional também, Senhor, e que a transformação continue para a tua honra e tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Passa a palavra. Amém, glória a Deus por isso. Podeis sentar, nós já estamos finalizando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Sinclair, e muito oportuno, né, o que ele falou sobre o pensamento, sobre o comportamento, e algo que a gente vem buscando, né, durante todo o processo dos nossos 12 passos, olha ali, admitir, reconhecer, entregar, autoavaliar, confessar, responsabilizar, ressignificar, reparar, perdoar, corrigir, buscar e compartilhar. Ainda não estamos no primeiro passo, né? Vamos estar começando ele em março. Mas isso tudo é uma busca que a gente tem aqui no Celebrando de melhorar, né? Melhorar o nosso comportamento, a nossa forma de nos relacionar. E esse é uma preocupação nossa, o nosso relacionamento com Deus, como nos relacionamos conosco, né? Com você mesmo, como você se vê. Isso é muito importante. Isso tudo a gente trabalha aqui. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Os nossos pensamentos, para ser controlado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente se depara, né, pastor, principalmente no trânsito, né? Principalmente no trânsito, a nossa ira, como a gente, como tudo aquilo que a gente pensa em fazer na hora, a gente não consegue fazer. Então, realmente é uma luta, né? É uma luta que a gente deseja mudar, e é uma luta para você poder se permanecer firme, né? Pedir realmente o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ser controlado por Ele. Amém? E nós agradecemos muito a Deus por essa palavra, a primeira palestra, né, que veio assim de encontro às nossas necessidades, que vai estar nos ajudando aí no decorrer desses passos aí que nós vamos estar começando no dia 11 de março. Lá fora está o folder do Celebrando. Leve esse folder, ore por uma pessoa que você gostaria que tivesse aqui na terça-feira que vem. Uma pessoa que você gostaria que experimentasse esse instrumento de Deus, né, que tem abençoado a sua vida. Você leva, ora por essa pessoa, para que na terça que vem o número aqui seja duplicado, né, que a gente tenha mais pessoas aqui conosco no presencial. Amém? Nós vamos orar por isso. Oi?
boa, pastor, obrigada. Eu vou pedir às pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez que possam ficar de pé, que não fazem parte do CT. Isso, e nós temos muitos visitantes. Uhul, glória a Deus. Obrigada aí pela presença de vocês, espero que tenham gostado, viu? E as nossas inscrições estão lá fora, nós já estamos com mais de 100 inscritos, né? Nosso celebrando é terça-noite, mas nós vamos ter grupos de apoio à noite, no presencial, nós vamos ter grupos de apoio à tarde, nós vamos ter grupo de passos à tarde, em outros dias, até para atender as pessoas que estão fora do Brasil. Então, a gente procura o máximo, né, estar disponibilizando essa ferramenta para estar abençoando. Então, a PIB da Barra, ela não concentra essa bênção só aqui, né? Ela está compartilhando. A gente tem facilitadores de outros lugares também, que nos ajudam, de outras igrejas. Então, você fique assim, bem atento. Na próxima terça-feira, Eliel, você pode botar qual vai ser a nossa palestra da próxima terça-feira. É a psicóloga Cláudia, líder do Celebrando, lá de Petrópolis. Ela vai estar conosco aqui na terça-feira. E a gente gostaria que você viesse, que você trouxesse mais uma pessoa, né? E divulgasse nas suas redes sociais os convites que a gente está compartilhando. Amém? Nós vamos estar... Conseguiu, Eliel? Não? Nós vamos estar, então, orando. Vou estar pedindo ao pastor José Maria. Eu deixei de falar alguma coisa, Daniel? Não? Daniel é meu ajudante ali, né, gente? Glória a Deus, então, por isso. Muito obrigada aí pela presença de todos, né? E eu espero contar com vocês na terça-feira. Esse negócio de o ajudante dela é nosso. Deixa seu pastor saber disso. Essa profecia vai ser realizada, porque tem um negócio de profecia autorrealizada também, não é isso? Jô, obrigado, tá? Sua companhia aqui abrilhantou esse camarada aí. Ele fica assim, pensando o que vai falar, ficou mais calmo. Eu percebi que... Brincadeira. Deus abençoe. Vocês foram abençoados pela palavra de hoje? Entenderam bastante o processo? Claro que numa preleção ninguém muda de vida, necessariamente, porque você tem uma mudança da mente, mas tem todo um processo de, na vida, desaprender costuma ser mais complicado do que aprender. Só que ninguém aprende nada novo se não aprender, se não desaprender. Tá? Quantos não são do Celebrando, vieram aqui hoje, que pretendem seguir essa jornada aí, dessa temporada? Levante a mão aí. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha aí, gente, bênção. Muitas decisões. Sejam bem-vindos, tá, gente? Vocês não têm noção do quanto é precioso esse processo. É uma jornada muito linda. Que Deus abençoe. Mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas agradecendo nosso projetor. Aquela a gente deu para Deus, essa é para Ele mesmo, é para honrá-lo. Ele merece. Fique em pé e vamos orar. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Semana que vem, a Cláudia Midon, está ali, Cláudia Midon, eu falava Mion, coitada. Midon vai estar com a gente. Essa pessoa, ela foi impactada pelo Celebrando através da Janaína, da nossa igreja, ainda estávamos lá na outra propriedade. Ela levou para Petrópolis. Quantas vezes a gente subiu às segundas-feiras para ir para lá fazer esse programa lá? Para terça fazer aqui. Era quase que de 15 em 15 dias, com certeza. Ela implantou o programa Celebrando, inclusive lá ainda é a recuperação, e que bom que está dando certo, porque a metodologia é muito próxima, né? E hoje praticamente todas as igrejas evangélicas de Petrópolis fazem isso. E tem mudado a cara da cidade, é uma benção. Tá? Então, que Deus nos abençoe e vocês venham com ser muito abençoados. E vamos fechar esse ciclo de preleção com o Ailton Desidério. A gente, no grupo da gente, chama ele de desidratado, mas é outra coisa. É porque ele é magrinho, gente boa, mas pensa num sujeito gente boa, é o nosso querido Ailton.
vai estar aqui com a gente. Ele nem pode saber disso ainda, só depois. É um flamenguista, gente boa. Tá bom? Fecha os olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer esta noite todo o aprendizado que recebemos, que não são só palavras, não são só frases e slides, mas é todo um processo de vida que é partilhado conosco aqui, através do teu filho, pastor Sinclair. Nós pedimos a Deus que esses ensinamentos, eles sejam consolidados na mente da gente, no coração da gente, em todo esse processo dessa temporada 2025 do Celebrando a Transformação. Pai, que seja assim uma bênção, uma caminhada maravilhosa, enriquecedora. Dá-nos uma boa volta para casa, livra-nos, ó Deus, dos perigos da vida, dos homens maus, das coisas ruins, nos dê a tua presença e liderança, dando-nos proteção, provisão e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus abençoe.